تفتح الدنيا بسيف الحكمة. Saudações família, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voltamos hoje para poder discutir com um dos temas de extrema importância que está dentro daquela nossa curiosidade do mês de Ramadã, e hoje vamos falar sobre o jejum do doente e viajante. E agradeço a todos que nos acompanham, que estão lá em casa a poder nos assistir e poder aprender e também tirar suas dúvidas conosco. Estamos abertos para isso. Você tem uma opinião diferente, quer comentar algo, não hesite, é só aproximar aos nossos estudos, terá o espaço para poder exprimir seus sentimentos, suas ideias, suas inquietações, e nós estamos aqui sempre para servi-lo. E Sheikh Hussein, agradeço por mais uma vez estamos juntos aqui para poder compartilhar esse momento e discutir um pouco nesse tema, para poder nos recordar um pouco daquilo que são as nossas negligências, e sem roubar o tempo nós vamos mesmo no ponto. Então nós vamos aqui falar sobre o jejum do viajante e do doente. Como é que deve ser o jejum de um viajante? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد وبركاته. لله الذي فضل أيام رمضان بالصيام ونور لياليه بالقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مع بعد. Em primeiro lugar, vamos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, mandar bênçãos para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e aproveitar também cumprimentar o Sheikh Farouk, assalamu alaikum, e de forma especial cumprimentar aquele que está lá em casa. E falando disso de uma forma bem resumida, nós vamos usar vou usar um versículo e vamos usar alguns hadiths que falam acerca disso, sem levarmos muito tempo. Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos no Coran: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah subhanahu wa ta'ala deseja vos facilitar e não dificultar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam já disse: facilitai, yassiru wala tu'assiru, facilite e não dificulte. Então, essa parte de nos facilitar, isso também não quer dizer que no Din as coisas são tão fáceis, que tudo precisa de facilidade, precisamos de facilitar. Há certas coisas que não aceitam a facilitação. Por exemplo, você não vai dizer para temos que facilitar no solar de dor, faz lá 3 porque é para te facilitar, não. Precisamos então só queremos fazer entender as pessoas, não perceberem as coisas, não dizer que o Dini diz que é para facilitar, então só para podermos fazer entender. Então, essa facilidade, que é uma delas, Allah subhanahu wa ta'ala, pela sua misericórdia, né? Pela sua piedade, Allah subhanahu wa ta'ala é tão generoso, e Allah subhanahu wa ta'ala ama o ser humano. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele já disse: "Wa rabbuka bidhallamin lil 'abid", que Allah não é injusto com as suas criaturas, né? Então, Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos no Coran: "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar". Então, Allah subhanahu wa ta'ala dispensou ao doente, né? Dispensou ao doente e dispensou ao viajante a não jejuar durante o mês de Ramadã. Só ele tem a obrigação de qadá, que é de pagar aqueles jejuns que ele perdeu durante a viagem, ou os jejuns que ele perdeu quando ele estava doente, né? Mas quando ele sentir que eu estou doente, tenho uma doença, aqui também podemos prestar atenção que tipo de doença é referido. Porque agora que nós vamos entrar o Ramadã, Sheikh, a primeira questão de uma pessoa que está com dor de dente é ligar para Maulana Farouk e perguntar se ele vai jejuar. Enquanto aqui é por isso nós queremos, quer dizer, como posso dizer, o Sheikh pode me ajudar, nós queremos
deixar as coisas aqui... coisas bem sim, claras. Bem claras, Yeah. isso, exatamente isso que é para as pessoas não confundir que tipo de doente que está sendo referido. Yeah. Né? Primeiro vamos começar por doente, depois vamos para o viajante. Exato. Essas coisas são coisas que às vezes entra muito maçalho, temos que ter muito cuidado, porque para não atropelarmos muita coisa aí. Exato. Então por isso nós vamos tentar só trazer aquilo que aparece para nós neste preciso momento. Que tipo de doente referido é esse? Será que é só você amanhecer, chutar aí uma pedra, saiu uma pequena ferida, só está a cochear, pronto, não posso jejuar porque estou doente. Porque já falaram, quando estou doente, estou dispensado ao jejum. Não. O doente referido é aquele doente que tem uma doença crônica. Uma doença que ele não espera mais. Que essa doença aqui pode vir, quer dizer, não espera mais nenhuma recuperação, posso dizer, daquela doença. Agora, para aquele que tem, esse já vamos até no FIDIA, né? Que ele tem que pagar FIDIA esses mesmos doentes. Mas são esses mesmos doentes que têm essa prioridade. Há pessoas doentes mesmo. Eles ficam doentes sem forças nenhuma. Então, esse é aquele tempo que ele está doente. E, por exemplo, vamos falar, por exemplo, da malária. Né? Malária, a pessoa pode não jejuar. Porque malária é um tipo de doença que deixa você todo leve. E além disso, os próprios, aquele quartel que a gente usa, também cria cansaço, cria fraqueza, né? Então, e aquilo também, em certas circunstâncias, obrigam que a pessoa come muito. Yeah. Está a ver, né? Sim. Então, aí a pessoa, aquela semana em que ele está com malária, ele pode não jejuar, porque é Allah que diz, você pode quebrar, e depois de passar a malária, então você pode continuar, continuar estar a jejuar, só pagar aqueles dias. Se você deixou de jejuar 7 dias, vai pagar só os 7 dias. Então, as pessoas com uma doença em que o médico pode dizer que você está doente, especialmente quando se refere a um médico muçulmano que entende bem as leis islâmicas. Quando esse vai dizer que você não pode jejuar, não pode jejuar. Não é só, não podemos dizer só um médico muçulmano, porque hoje nós temos vários nossos médicos, nossos doutores que nós temos aqui, a maioria não são muçulmanos, mas também eles te falam a verdade. Podem dizer que você não está preparado para jejuar. Então, se você tem uma justificação, tem algo que te faz com que você justificar através de um médico, então você pode parar de jejuar e repor os dias depois de passar a doença, ou mesmo que passe durante 30 dias enquanto você está de jejum, você pode pagar aqueles dias. Por exemplo, nós estamos agora em 2024, né? Estamos em 2000, estamos agora, até daqui a nada pode ser o jejum, né? Você fica, vamos imaginar março, entra março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, esse é o tempo que você esteve doente. Mas é uma doença que você espera recuperar. Os médicos lhe dão aquela certeza que você vai estar melhor. Então, é melhor você esperar e pagar aqueles dias. Exato. Não vale a pena dizer que eu fiquei 4 meses, 5 meses, não vou conseguir nada. Depois de você estar melhor, porque você não era nenhuma doença crônica. Então, temos o viajante. Trata-se do viajante, eu disse como vamos falar da forma resumida, porque temos que falar muita coisa aí no doente. É verdade. Agora, temos a pessoa que está de viagem. O viajante no Islã é considerado como viajante a pessoa que está a percorrer uma distância de 77 quilômetros, né? 77 quilômetros, uma coisa desse, né? Sim. Agora, pelo menos essa distância te faz como você viajante. Aí Allah subhanahu wa ta'ala também diz que você não pode jejuar, você está dispensado. Agora, aqui no jejum precisamos o jejum de um viajante, precisamos prestar atenção. Temos 2 hadiths, um que é Rawahu al-Jama'a, tem outro Rawahu al-Bukhari. A primeira, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele disse: "Laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar." Quer dizer, na base desse hadith, narrado por Bukhari, se não estou a ver, alguns ulamais disseram que você não pode jejuar durante a viagem. Apesar que Allah já disse que você não vai jejuar durante a viagem. Porque
a fadiga, não sei o que, muita coisa que você pode alcançar durante a viagem. O carro pode vir sair pneu. Não se sabe o que vai acontecer aí no meio. É verdade. Sim. Por isso, aqui, muitos deles basearam-se nesse hadith, que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que não se trata de boa ação a pessoa jejuar enquanto está de viagem. Né? Só veja como é que Allah subhanahu wa ta'ala diz que quer nos facilitar. Allah subhanahu wa ta'ala tem muita piedade. Né? Senão poderia dizer, Allah criou-nos, sustenta-nos. Nós estamos a respirar a ar de quem? Estamos a respirar o ar que Allah subhanahu wa ta'ala fez. Estamos a viver numa terra em que Deus criou. Nós estamos a usar tudo em que Deus criou. Se Ele quisesse, Ele poderia nos ordenar a nós. Estamos a jejuar sem precisar de nos dar nenhuma recompensa. Só Ele dizer, só para você amanhecer, para ter a vida pelo menos de 2 anos, você vai jejuar 30 dias. Mas Allah não fez isso, porque não é isso que Allah subhanahu wa ta'ala quer. Allah ama a sua criatura. Mesmo assim, diz, você jejua, vou te dar isso, vou te dar isso. Mesmo assim, ele diz que não. Você está com isto que não vale a pena. Assim como acontece aqui, quando você está de viagem, não pode jejuar. Existe uma outra narração, né, que nós falamos, que esse Rahul Jama'a, né, esse hadith é de Hamza, Hamza ibn Amr, se não estão a ver, em que ele jejuava, fazia muitos jejuns. Então ele perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam que eu faço muitos jejuns. Será que eu posso jejuar enquanto estou de viagem? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "In shi'ta fasum", né? Wa in shi'ta fa'aftir. Se você decidir, se você quiser, jejua, né? E se você quiser também pode deixar de jejuar. Aqui alguns também disseram que pode viram aqui uma permissão que um jejuador, enquanto ele tem, por exemplo, um viajante, enquanto ele ter forças, né, suficientes, então ele pode jejuar, porque se ele quiser. Mas a melhor coisa, Sheikh, para minha parte, minha opinião pessoal, para mim é você não jejuar. Porque se Allah subhanahu wa ta'ala diz isso, porque Allah, que é o nosso Criador, criou o mundo e sabe tudo o que vai acontecer e aquilo que nós não sabemos. Quer dizer, de todas as coisas que a gente não sabe. Eu, durante a viagem, eu posso ver que vou para Namián. Mas essa mesma distância que eu vou sair daqui de Nampula para Namián, que é uma coisa de 1 hora do tempo, eu posso ir de jejum. Yeah. Mas não se sabe o que vai acontecer. Aconteceu uma vez ainda em Maputo, quando estava a se falar disso, Sheikh. Diz que alguém estava de jejum, viajou de voo. Chega a 1 hora, ele vem para o seu relógio, para a terra, já estava a hora de quebrar. Para o espaço, ele ainda estava a ver o sol. Quer dizer, ainda para o espaço, ele... Tudo complicado. Tudo complicado. Porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Allah subhanahu wa ta'ala está a fazer para você não se complicar a sua vida. Por que você, Allah subhanahu wa ta'ala, você quer tornar haram aquilo que Allah tornou halal para ti? La tuharrimu tayyibat ma ahalla Allah lakum. Quer dizer, você está a tornar haram, está a tornar difícil uma coisa que tornou fácil para ti. Então, sempre bom seria que você não jejuasse durante a viagem. Mas você jejuando é permitido, né? Segundo o hadith também é correto, é permitido. Mas uma coisa aqui é que o profeta sallallahu alaihi wasallam já disse, tem que pensar nessa palavra que é Laysa minal birr as-sawm fi safar. O Nabi disse que não se trata de boa ação, jejuar enquanto está de viagem. Se uma vez, aí até o Nabi aí nem deu permissão de chepa. Se você quiser jejuar, e se não quiser você pode quebrar. Mas saiba uma coisa, jejuar durante a viagem não se trata de nenhuma boa ação. Isso significa, eu posso jejuar, é permitido, mas não se trata que você está a fazer boa ação aqui. Porque o Nabi disse que não é boa ação você estar de jejum enquanto você está de viagem. Sim, chefe. Sim. Então, agora, por exemplo, nessa questão, há quem, por exemplo, há quem que não tem uso, né, de fazer aqueles jejuns, como, por exemplo, nas segundas, quintas-feiras, não tem hábito em concreto. Então, uma viagem dessa pequena, ele, por sua vez, entrou com suas dúvidas no mês de jejum, mas ele está à espera só dessa própria oportunidade, porque no final a ideia é de pagar, sim. mas não paga porque ele tem esse privilégio. Como é que fica nessa situação?
Não percebi bem a questão, Por exemplo, chefe. temos pessoas que não são, quer dizer, como de habitual eles não têm essa prática de jejum. Ok? Sim, sim, sim. Quando chega o mês de Ramadã, a primeira coisa que tem na cabeça é 30 dias, eu não consigo. Ok, tá bom. Falo isso em duas vertentes, seja para o homem, assim como para a mulher. A mulher tem um costume. Sim, sim, sim. Quando faz jejum, está bem preocupada para saber qual é o tempo que vai ter a cólica para poder relaxar, poder comer. Sim. E muitas das vezes, o que me deixa um pouco assim, né, é que você começa a questionar, por exemplo, agora eles querem pagar jejum, porque já se aproxima, já se avizinha o mês de Ramadã. Mas tem jejum de 7 dias do ano passado, que por sua vez escapou por causa dessa tensão espiritual que eles têm da lavagem do corpo, coisas assim. Então, eles deixaram de vez para vir pagar este ano. Então, como é que nós íamos lidar essa situação? Porque esse é hábito de querer comer. Então, como é que vamos ver nessa situação? Porque é de natureza chegar o dia, pronto, aquele tempo, ela tem aquele privilégio de poder, o quê? Como chama? Tudo da samu duna salat. Então, paga o jejum, não o salat. Por exemplo, ela, neste caso, deixa o salat do Ramadã passado para pagar este ano. Qual é a dificuldade, neste caso, que levou as mulheres, que leva eles a fazerem isso? Aí está cheio. Isso é devido, né? Isso é devido à fraqueza, né? O grão da nossa fé. Exato. Sim. É devido à falta de responsabilidade na sua adoração. Sim. Porque quem sabe que essa é a minha obrigação e serei julgado perante Allah subhanahu wa ta'ala e temer Allah, ele vai fazer todos os meios possíveis que logo que terminar o jejum, né? Aqueles 7 dias ou 3 dias que ele esteve, ou 9 dias, depende do organismo de cada mulher, e logo que terminar ele sabe que, eu tenho uma obrigação, e ele logo vai pagar. Agora, se ele vai ficar tanto tempo que é devido à fraqueza, né? A fraqueza. Por isso, o Nabi sallallahu alaihi wasallam às vezes pedia a Allah subhanahu wa ta'ala contra a fraqueza. Porque a fraqueza é uma coisa que às vezes nos faz nós nos desviarmos do nosso caminho certo. Então, ela deixa todo aquele tempo, só vem pagar, vendo que agora já está a faltar mais alguns dias do Ramadã, mas o jejum dela, quer dizer, o pagar dele será aceito, né? Sim. Não é porque vai ser inválido, não. Se ela for pagar, melhor ainda é. Mas também, aí precisa que ela faça istighfar. Porque esse tempo todo que ela foi deixar, foi por desleixo, não foi por uma doença, não foi por nada, foi devido à fraqueza da fé dela. Então, é bom que ela faça istighfar. Pagar, né? Sim, aqueles dias antes do Ramadã, mas também esse o pagar tem que ser acompanhado com istighfar. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Sim, só para terminarmos, por exemplo, para aquela pessoa que perdeu 3 dias de jejum, devido ao seu estado de saúde, doença ou viagem ou cólicas, né? Por exemplo, quando acaba o Ramadã, no final nós temos o Eid. Sim. Então, no dia que estamos a fazer Eid, vai pagar o jejum aí ou vai fazer o Eid e depois do Eid paga dia seguinte? Sim. Porque às vezes eu tive aqui, me deparei com alguém que teve essa preocupação, né? Sim. Quis saber que será que eu posso quebrar o meu jejum no dia de Eid? Porque há uns que logo naquele dia de Eid, enquanto os outros estão a celebrar Eid, fazem o jejum. E há outros fazem o Eid, depois de Eid liga. Quando termina, pega o jejum de Shawwal. Então, como é que nós podíamos entender de uma forma simples, só para ajudar? Porque a nível profundo isso deixa confuso nossa comunidade, porque nós temos muita gente alegando que são muçulmanos, mas a forma da prática é ritual. Estamos a levar como ritual, não como as práticas na íntegra. Então, só para fazermos perceber as nossas mães lá em casa. Aí foi fazer surgir duas coisas, mas eu vou primeiro essa questão dele. Que é uma coisa que tem que também é uma questão que muita gente tem colocado, né? As pessoas perguntam acerca disso. Até o Sheikh levantou essa questão dessa pessoa que teve essa pergunta, que é assim: a pessoa logo que termina o Ramadã, não se vaga no dia de Eid. No dia de Eid é o dia de festa. E não é um dia para jejuar. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu o jejum no dia de Eid.
Agora, o que é que ela tem que fazer? Mas havemos de ir, olha, tem uma coisa aí. Agora, o que é que ela tem que fazer? Ela faz o Salat al-Eid. Depois do Salat al-Eid, ela vai pagar o jejum dela, que ela perdeu. Sim. Aí tem uma coisa. Tem um jejum de Shawwal e tem um jejum de Ramadã. O que é que ela tem que começar? Eu percebi que estão chegou lá. Sim. Eu precisava dizer que aqui precisamos ir com muito cuidado. Sim. Então, existe uma outra questão, que é, ela tem jejum de Shawwal e tem jejum também de Ramadã. Agora, logo que terminar o jejum de Ramadã, o que é que ela faz? Ela logo vai para o Ramadã. Porque o Shawwal é sunnah, o Ramadã é uma obrigação. Ela primeiro tem que pagar os dias de jejum e depois ela pode fazer do Shawwal. Porque no Shawwal não é obrigatório que você jejue 6 dias seguidas. Não. Shawwal, desde que seja um mês de Shawwal, ela pode escolher a primeira semana, jejuar 2 dias, outra semana 2 dias, outra semana, desde que seja dentro do Shawwal. Não é obrigatório, porque muita gente que às vezes faz com que eles já comecem a respirar mal, é pensar que logo terminar, mas tem que fazer logo 6 dias, enquanto já não está a aguentar. Então não há nenhum problema. Terminou, principalmente estamos a falar das mulheres, ou pessoa que perdeu por uma doença, por causa de uma doença. Então, logo que terminar o jejum de Ramadã, fez o Salat al-Eid, a seguir, né? Logo em seguida, o que ela tem que fazer? O que ele tem que fazer é repor os dias perdidos do jejum. Quando terminar, pode descansar até, né? Pode descansar. Depois de descansar, pode jejuar enquanto a primeira dezena, vamos falar a primeira dezena, por exemplo, a primeira dezena de Shawwal, ela pode fazer um jejum, ou 2, né? Ou 3. Na segunda dezena, ir fazer mais 1, ou 3, ou 2. Na última dezena, fazer o último. Assim sem precisar que faça esforço. Tá? Assim como também ela pode jejuar os 6 dias seguidas, mas sempre a prioridade tem que ser o jejum de Ramadã. Agora, existe mais uma outra coisa, a questão que eu estava a referir, que era... Essa é a questão que muita gente coloca, mas não estamos já para falar isso. Eu estava a responder isso para não atrapalhar a questão dela. Porque isso já não tem nada a ver com ela. Sim. Agora, essa é a questão que muita gente coloca, o Sheikh. Aqui as pessoas dizem assim, que no dia de Eid, como eu disse, dia de Eid é haram jejuar. Por isso os outros dizem que hoje estão a fazer um Eid, os outros estão de jejum, isso não poderiam fazer. Tinham que quebrar, deixar os outros estar a fazer um Eid. Nós temos duas coisas. Um Eid é sunnah, jejuar é farad. Quem é o mais pecador? Porque você apanha pessoas a andar aí, eu só vou terminar nessa questão. Sim. Depois, outro dia, qualquer nós podemos estar continuidade. Sim. Você apanha pessoas aí a andar na rua, dizer, hoje, esses não estão de jejum no dia de Eid, é proibido. Estão de jejum no dia de Eid que é proibido. Mas a gente pergunta, você estar de jejum no dia de Eid, estar a fazer um Eid no dia de jejum, qual é a coisa mais perigosa? Eu só quero deixar, alguns irmãos que começam a levantar coisas, porque você está a dizer que estão a fazer, porque muitas das vezes os Eids que a gente tem feito atualmente são Eids duvidosos. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe e Allah subhanahu wa ta'ala segura nós, nos mostra o caminho certo. Todos nós, eu não estou a dizer aquele, não vamos apontar dedo a ninguém, todos nós, Allah subhanahu wa ta'ala sabe melhor. Mas a questão é essa, você está preocupado, estão a fazer o jejum no dia de Eid. Agora você que está a fazer um Eid no dia do Ramadã. Qual é o mais perigoso aqui? Quem está mais no erro? Porque os outros estão a dizer que o jejum ainda não acabou. Você está a fazer um Eid. Então significa aquele, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam já disse, apesar que alguns consideram o hadith, que esse hadith aí é daif o quê? Que disse, se você quebrar um dia de jejum, mesmo que o jejum o resto da sua vida, você pode não vir, quiser sem nenhuma justa causa. Só decidir que eu hoje vou quebrar. Decidir por espontânea livre vontade. Ainda você a rir, deixar. Esse dia você não vai conseguir pagar. A mesma coisa você pode ver, deixar. Às vezes, normalmente, nós estamos no dia 29. Vocês estão a dizer que não. Porque nós não vimos ainda a lua.
Mas nós não vamos prolongar isso qualquer dia. Sim, sim. O chefe Farouk vai criar acerca disso, que nós vamos falar só essa questão de lua não lua. Nós não vamos usar mais opiniões de ninguém. Nós vamos usar só hadiths só para nós tirarmos dúvidas de algumas pessoas. Tá vendo, né? Então é isso, chefe. Vou terminar só para não queimar o tempo. Exato. A curiosidade ficou aqui, prezados irmãos. Nós prometemos voltar na próxima edição com alguns conteúdos também para poder alimentar os nossos últimos dia do mês de Shaban, para aproveitarmos o máximo do mês de Ramadã, inshallah. E agradeço a vocês por estarem conosco. Mantenham sempre ligados no canal. Espalhem a mensagem, compartilhem as ideias com os outros e também tragam vossas críticas e ideias, assim nós vamos melhorar. Espero que o recado chegou. Quem tem mais alguma dúvida, deixa ficar aqui nos comentários que nós eventualmente iremos responder, e tenho a agradecer mais uma vez por manter confiança em nós. Nós somos Ansar TV e inshallah voltamos na próxima edição. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.